Proclamação e edificação. Leamos. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele ajuda para quem ele se. Provérbios 30:5. Parafraseando
nós, nesta noite, a palavra do nosso irmão Marcos Joaquim. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Aqui meu irmão Cizinho para orar por mim, até porque nós temos aí uma história, né? Minha madrinha, meu irmão orar por mim. Nesse momento, nós suplicamos mais uma vez as tuas misericórdias sobre a vida do irmão Joaquim. Suplicamos, Senhor Deus, a tua unção sobre sua vida, para que ele, Senhor Deus, única e exclusivamente seja porta-voz do teu querer nessa noite, para as nossas vidas. Fale a ele e traduza nossos corações, Senhor, que precisamos ouvir de ti nessa noite. Agradecemos a tua presença em nosso meio, através do Espírito Santo, e te pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, é até emocionante estar aqui, né? Você, uma vez está no corpo da guarda é uma coisa, outra vez, né, pastor Roberto, você está no leme, é totalmente diferente, né? Então, saúdo meus irmãos aqui da igreja, meus irmãos que estão assistindo aí pela internet, irmão biológico, irmão de vida, irmão de caminhada. A minha saudação em nome de Jesus Cristo. Bem, o tema do meu culto de hoje é fé e confiança em Deus. Quem lê o boletim? A base da reflexão da palavra será ministrada é a cegueira espiritual. Pedir que a mídia projete aí, por favor. 2 Reis 6, de 8 a 23. Pedir à congregação que possa ler junto comigo. Ora, o rei Arã estava em guerra contra Israel. Depois de consultar os seus oficiais, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. No entanto, o homem de Deus mandou uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus repetidas vezes. Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. E se enfureceu o rei de Arã, que, convocando seus oficiais, perguntou-lhes: vocês não me contarão qual dos nossos está ao lado do rei de Israel? Um dos oficiais respondeu: nenhum de nós, ó rei, meu senhor. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que conta ao rei de Israel até a palavra que tu falas no teu quarto. O rei ordenou: vão e descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando informaram, estava lutando. O rei enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagem de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou: ó Senhor, fere esse povo de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhe disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. Ele os guiou até a cidade de Samaria.
cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não, ó rei, costuma matar prisioneiros que capturam com a espada e o seu arco? Ordene-os que lhes sirvam comida e bebida e deixe que comam, bebam e voltem ao seu senhor. Então o rei preparou um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas de Arã pararam de invadir o território de Israel. Louvado seja a palavra do Senhor Jesus. Bem, nesta reflexão, essa narrativa bíblica ocorreu por volta do ano de 852 e 841 a.C., provavelmente por volta de 850 a.C. Vou trocar meu óculos porque já estou ficando velhinho, né? Então é meio difícil. O rei de Israel dessa história era Jorão, era filho de Acabe. Ele reinou entre 852 a 841. Contando os anos, era há 800 anos de Cristo. Isso quer dizer, há 2000 anos atrás que essa história aconteceu. Já o rei da Síria, na época, do fato que iremos refletir, era o sanguinário Ben-Hadad II. Ele guerreou contra Israel nesse mesmo período. Era uma potência regional que frequentemente entrava em conflito com esse Israel. Nesse contexto bíblico, temos inserido nada mais do que o abençoado profeta Eliseu, que atuou e foi usado por Deus entre 800 a 850. Eu vou pedir agora, por gentileza, que a mídia projete aquela imagem que eu coloquei da fortaleza de Israel sendo cercada. Bem, não precisa falar muito. Israel, desde que o mundo é mundo, eu coloquei uma imagem onde Israel aí está cercada. Desde que o mundo é mundo, tentam destruir Israel. Hoje, estamos vendo aí na mídia, atualidade, o que está acontecendo com Israel. Em 2 Reis, que acabamos de ler, o profeta Eliseu está em Dotã, e o rei da Síria estava tentando capturá-lo. Enviava um exército para cercar a cidade. De repente, o servo do profeta Eliseu acorda e vê o exército inimigo e fica muito assustado. Ele não ficou assustado, ele ficou desesperado. Você imagina você estar lá no seu local, tranquilo, e de repente você acorda, ou seja, o Espírito Santo de Deus deve ter acordado ele, e ele olha no entorno e a cidade está cercada. Um dos maiores exércitos daquela época, um exército sanguinário, um exército que entraria ali para saquear, matar e roubar. O conflito contra Israel acontece, como eu falei, desde os antigos tempos. Todos tentam dominar Israel. Veja o que acontece hoje, como eu acabei de falar, porque o Irã jurou destruir Israel. Não só ele, a todos que estão em volta de Israel. Pode projetar a segunda imagem, por favor. Aqui nós estamos vendo Israel. O que aparece aqui? Israel só tem 22 mil quilômetros. Ele é menor que Sergipe. Já os países ao redor somos milhões de quilômetros quadrados. Fato que o nosso pastor já cansou de ensinar aqui e nos ensinar. Ele está cercado por países do Oriente Médio e da Península Arábica. Israel seria como se fosse, imagine na mente de vocês, imagine um prato vazio, imagine um prato vazio e um caroço de feijão no meio do prato. Esse é Israel. Todos tentam destruir Israel. Mas por que Israel não é destruída? Porque Israel é a terra do Senhor Jesus. Há guerra, há conflitos, mas ninguém não entende por que Israel não é destruída. Porque é a terra do Senhor. Muitos renegaram, o Senhor Jesus. Jesus Cristo morreu na cruz, foi crucificado. O povo de Israel renegou Jesus. Até hoje, sabendo que estão aguardando o Messias chegar. O Messias já veio, foi crucificado, foi morto
ressurgiu e vive entre nós através do Espírito Santo, assim como o pastor Roberto acabou de orar, fazendo um ato profético, convocando o Espírito Santo de Deus para estar aqui no meio. Não ele homem, mas o Espírito Santo de Deus. E o povo de Israel renegou Jesus. Tentam destruir Israel, vão tentar. Vocês podem ver que na internet, na mídia de hoje, aparecem muitos sábios, cientistas, adivinhos, que dizem, não, as escrituras vão se cumprir, vai acontecer. Mas Israel nunca será destruída, porque é a terra do Senhor Jesus. Pode projetar a segunda imagem, por favor. Olha só, uma outra imagem, onde é que vocês estão vendo Israel. Olha onde é que está Israel. Imaginaram na mente de vocês um prato vazio com um caroço de feijão? Ali está Israel. Ele está cercado. Mas ninguém consegue destruir Israel. É quase que impossível. Não pela força física, mas pela força espiritual que age ali para defender aquele povo. Desta forma, voltando ao nosso contexto bíblico e fazendo alusão a esse momento aqui de culto. Vamos imaginar, nesse exato momento, pode passar a terceira imagem. Vamos imaginar a terceira imagem, por favor. Isso, olha só. Ali estava o exército sanguinário, doido para destruir, doido para matar todo mundo. Nesse exato momento, criou imagem em suas mentes. A nossa igreja agora. Imagina a nossa igreja cercada por mais ou menos 2.000 vândalos esses sanguinários, zumbis, assassinos. Imagine, olhar, tentar sair pela porta dos fundos. Tem fundos de estacionamento. Lembre que a nossa igreja está cercada em toda a sua quadra. Toda a quadra. Foi mais ou menos assim que o servo do profeta Eliseu sentiu. Medo, mas muito medo. Ele ficou apavorado, ficou estático. No nosso contexto da Igreja Batista do Parque São Basílio, aqui nós temos idosos, crianças, pessoas com dificuldade de locomoção. O que iriam fazer? Gerardo lá na porta do estacionamento, o Antônio, já estava desesperado, já devia estar aqui dentro. O que nós vamos fazer? O que nós iríamos fazer? Se o pastor Valdemir estivesse aqui agora, o pastor deve estar assistindo, o que faria? Com certeza ele iria pedir à igreja e à congregação que dobrasse os seus joelhos e orasse, pedindo que o Senhor, nosso Deus, intervisse, expulsasse essa legião de malfeitores do entorno da nossa igreja. Um ato de fé. Deus se agrada disso. Ele fica feliz em saber que você, meu irmão, minha irmã, confia nele. É como se tivesse que atravessar a Via Dutra às 7 horas da manhã com a venda, mas sabendo que o Senhor Jesus, o seu Deus, segura na sua mão. Você chegará do outro lado são e salvo. Deus se agrada se você estiver passando por uma grande beleza, seja ela saúde, falta de trabalho, questão na justiça, produção baixa. Deus se agrada que você consagre a Ele a sua situação. Deus se agrada. Ele se agrada muito do servo dele, do filho dele, ter confiança nele. É para isso que nós estamos aqui. Que nem o sábio acabou de orar. Que satisfação que ele tem de vir prestar culto ao Senhor, de ver essa juventude, de ver a Duda que estava aqui nessa posição, tanto me alegra. Eu mostrei o Luiz ali, falei, Luiz, aquela que está ali é filha do Cizinho, que também louva aqui. É muito bacana ver essa juventude aqui, adorando ao Senhor. E o filho do Roberto, os dois que estão ali, sempre presentes no culto. Isso é o povo de Deus, isso é o nosso exército crescendo. É o futuro da igreja que não vai se acabar. O inimigo tenta por diversas vezes, nessa agenda woke, tentar acabar com o quê? Com a humanidade. Se a humanidade parar de crescer, quem vai reinar é o inimigo. Mas o inimigo já está perdido em nome de Jesus. Está escrito na palavra de Deus. Voltando ao nosso contexto bíblico, não podemos fugir disso. O que o profeta de Deus fez? Mas Eliseu, o profeta, está calmo, porque todos aqueles que confiam no Senhor são calmos. Você pode estar passando por uma dificuldade muito grande, mas você confia em Deus. Coloca as suas petições no trono da glória do Senhor. Você tem que ficar calmo, por mais que seja o diagnóstico. Você coloca na mão de Deus
e ora da maneira que o nosso pastor sempre ensinou, que o Senhor Jesus faça a vontade dele. Você não pode tomar a frente do Senhor. Não, eu quero, você não quer. Quem quer é o Senhor. E orou Eliseu e disse: peço que lhe abra os olhos para que veja. Por que eu falei aqui cegueira espiritual? Nós temos que ter olhos espirituais, nós temos que enxergar. Não é olhos espirituais como nós cansamos de ver em certas situações aí, aquela coisa de muito estranha. Olho espiritual nosso é a leitura da palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra revelada. Ali nós vamos enxergar, ali o Senhor Jesus nos dará olho espiritual. Então o Senhor abre os olhos do servo e ele vê e enxerga um exército celestial de anjos, com cavalos e carros de fogo, cercando a cidade, protegendo. Aquela cidade já estava protegida por um exército bem maior que o exército humano que cercava o exército celestial de Deus. Pode projetar a outra imagem, por favor. Aí está a imagem. Depois que o profeta orou, o homem de Deus que estava desesperado conseguiu enxergar o exército de anjos. Assim como foi a passagem de Mesaque, Sadraque e Abednego, que o rei também, que era incansável em perseguir os servos do Senhor, ele conseguiu ver o quarto homem na fornalha acesa. Foi o anjo do Senhor, porque eles não renegaram o seu Deus. Muitos de nós sabemos aqui, muitos cristãos que estão aqui, nunca renegaram o seu Deus. Você tem que ter confiança no Senhor, porque Ele com certeza irá nos dar livramento e a vitória, se você for merecedor dela também. O relato mostra a confiança de Eliseu em Deus e como a oração pode mudar a perspectiva e trazer proteção divina. Um exemplo poderoso de como a fé e a confiança em Deus pode superar os medos e a circunstância. Fé, o que nosso pastor sempre prega, fé. Nós temos que ter fé. Exemplo, nosso pastor está tirando uns dias. Por que o nosso pastor está aqui? Ele está vivo pela misericórdia do Senhor. O nosso pastor é um exemplo aqui. Ele foi cercado. O inimigo tentou cercar ele, mas não consegue, porque ele tem a proteção divina do Senhor Jesus. Para os médicos, o nosso pastor não deveria estar andando, não deveria estar falando, deveria estar pregando, o coração já era para ter parado, mas não, ele é um homem de Deus. Então é como se ele estivesse cercado, mas ele tem visão espiritual, ele confia no Senhor, e por isso que a nossa igreja está comemorando o jubileu de hoje, 50 anos. 50 anos da igreja, 50 anos do pastor Valdemir aqui. Ele foi cercado, mas o inimigo não consegue derrubar ele. Só quem toca nele, é igual a passagem de Jó, né? Só quem toca nele é o Senhor. O nosso pastor está na mão de Deus. Assim somos nós em nossas vidas seculares. Entendo que vários dos nossos irmãos aqui presentes já foi cercado pelo exército inimigo. É mentira ou verdade? Sim ou não? Acho que todos aqui têm, né, Luiz? Todos aqui têm algum testemunho para dar, né, Gilberto Nobre? Todos aqui têm um testemunho para dar, né, Bud? Todos têm um testemunho para dar. Bud, quando trabalhava o outro trabalho dele, já deve ter se cercado pelos menores infrações, mas o Senhor Jesus tirou ele e colocou num local bem melhor, porque ele é merecedor. Não, é por aí, nós temos que ser merecedores. É a vida doada. Deilton que doa aqui há muitos anos, Cizinho. Então Deus dá livramento. Nem à toa, como diziam os mais antigos, não é a troco de nada. Deus é o olho que tudo vê. Ele está aqui nesse momento. Ninguém se esconde dos olhos de Deus. Deus está em todo momento. É por isso que nós temos que dar o quê? Testemunho. Nós temos que ser reconhecidos, todos nós aqui, como os servos fiéis do Senhor Jesus. Nós temos um car system, ou seja, uma bina presa em nós. Onde você vai, Deus está olhando. Então tomem cuidado. Meu Deus, por que aconteceu isso? Você fez coisa errada. Ninguém se esconde dos olhos de Deus. Se for uma causa de saúde, um filho que está fora do caminho do Senhor, o marido ou a esposa que ainda não se batizou,
ou ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único salvador de suas vidas, causas na justiça, um parente ou um conhecido que é viciado em drogas, no álcool, na prostituição, no jogo, ou seja, várias situações que só o Senhor nosso Deus pode intervir, pois a chave de tudo é o quê? A chave de tudo é a oração. Nós não podemos ser crentes só de vir para a igreja domingo, botar uma roupa bonita, botar um perfume. Nós temos que ser crente igual policial militar, né, meu irmão? Para não falar o nome, 24 horas por dia. Nós temos que estar aposto, igual o pastor Roberto tem que ser pastor 24 horas por dia. Se ele passar na rua, ver uma pessoa em necessidade espiritual, ele tem que entender. Se não é necessidade espiritual, o cara levou um tombo, ele tem que dar um exemplo, ele tem que levantar a pessoa. Nós temos que ser crente 24 horas por dia. Em qualquer situação, a nossa arma, qual é a arma do exército? É material bélico. A nossa arma é oração. No passado, muito longe, há 19 anos e meio atrás, eu confiava no material bélico. Hoje eu confio no Senhor Jesus. É Ele que me dá livramento. Tivemos aqui, como de sempre o nosso pastor faz, um ato profético. Eu falo muito no pastor, né? Porque eu sou submisso à minha liderança. Quando eu vou ministrar fora, Simone tem a agenda mais cheia de caminho, eu pouco, né? Mas eu sempre falo, eu sou membro da Igreja Batista do Parque São Basílio, estou aqui debaixo da autoridade do Senhor e do meu pastor e trago um abraço dele. Crente também não pode ser rebelde. Crente tem que respeitar toda a liderança da igreja, ok? O momento de oração e súplicas que as pessoas vieram aqui na frente, no momento de oração, ele ou algum pastor auxiliar ora pela saúde, por trabalho, por solução de causas impossíveis. Isso é bíblico, é um ato profético, eu acabei de falar. Nosso pastor verbaliza isso de púlpito e seus auxiliares também, pois o Espírito Santo de Deus está entre nós. Ele vive. Não declaramos assim no culto da ressurreição, Cristo vive, que o pastor Roberto acabou de falar. Até eu fiquei ali em oração, falei, poxa, o Senhor é poderoso, né? A palavra tem que estar ligada. Às vezes um pastor Valdemir prega aqui, ele vai pregar em outro lugar, ele não sabe, ele vai falar quase o mesmo texto, o mesmo contexto, aí vai. O que é isso? É o Espírito Santo de Deus. E que o pastor Roberto fez, pediu às pessoas para levantarem, é um ato profético. Ele está verbalizando a solução de problema, ele está verbalizando a cura. O irmão Ribamar que está sentado ali, oramos muito por ele. O irmão Ribamar estava desenganado. Os médicos, né, minha irmã? Se a irmã Ribamar não volta, a irmã Ribamar firme e forte voltou, está aqui todo domingo. Fomos no aniversário dele. Que bênção! É milagre, mas verbalizar. É por isso que o servo de Deus tem que saber o que ele coloca da boca para fora. Você, mamãe, você, papai, que tem filho pequeno, ao chamar a atenção do seu filho, tenha cuidado. Não fale que seu filho não vai ser nada. Meu filho será um grande homem. Meu filho será um homem de Deus. Minha filha vai casar, vai ter um bom marido, vai ter um bom trabalho, vai se formar. Verbalize coisas boas. Sabe por quê? Que o inimigo está ao nosso quê? Ao nosso derredor, pronto para pegar uma palavra contrária. Então, o que foi feito aqui foi um ato profético. No meu caso, eu sou resposta de oração, pois há 19 anos e meio atrás, eu vivia nas trevas. Todo mundo sabe meu pecado, né? Meu pecado era de uma religião que adorava o inimigo, tá, gente? Para quem não me conhece. Pois adorava espíritos malignos. E aqui eu fui liberto nessa igreja. Em um passado não muito longe, vivia tocar um atabaque em louvor ao inimigo. E hoje eu sou servo de Deus, fruto de oração. Eu sou resposta de oração. Simone costuma dizer, hoje ela até falou com o Jacques, que está por aí. Jacques está por aí. Ela falou que ela... valeu, Jacques. Ela orou muito, né? Para saber se era eu mesma, né? Porque toda sexta-feira eu andava de branco, chapéu Panamá na cabeça. Deus me apresentou a ela. Foi ela que me conduziu aqui para a igreja. Eu fui liberto aqui. Um culto de domingo. Por que liberta? O que liberta é a palavra. Eu costumo brincar com muito irmãozinho meu batista. Eu falo assim: que dia que tem culto de oração? Que dia que tem culto de libertação na sua igreja? Não, na minha igreja não tem. Tem, pô. O que liberta é a palavra de Deus.
Não precisa ficar rodopiando, passar no sal grosso, fazer um monte de coisas aí. O que liberta, lógico, nós respeitamos as outras igrejas, mas o que liberta é a palavra. O que está escrito na Bíblia: a palavra não volta vazia, ela penetra e aí ela explode dentro do seu coração. Eu passei mais ou menos 20 anos, né? 18, orando para um amigo meu que está me assistindo aqui agora. Cara que só acreditava no taco dele, questão financeira, né, meu irmão? Você está me vendo aí? 2 helicópteros no hangar, barco de 50 pés, achando que era o cara. Para a honra e glória do Senhor Jesus, ele se batizou. Ele largou, sabe, tudo isso. Hoje ele é servo de Deus. Lembra os Carlos? Os Carlos também, né? Hoje o Luiz Carlos, eu costumo dizer para o Simone, o Luiz Carlos é o crente mais crente da casa dele que Deus usou. Por que isso? Porque aonde abundou muito pecado, abunda a graça. Você tem que dar retorno para o Senhor Jesus. Nós temos que orar, pedir que os nossos olhos abram e vejam o que Deus projeta para nós. Não podemos ter cegueira espiritual e sim enxergar o que Deus nos apresenta. Eliseu orou e seu servo enxergou. Nós também temos que enxergar através da palavra revelada, que é a leitura da Bíblia, pois a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia fala com você. Não saia da Bíblia, não invente modismo. E tome cuidado com leituras adversas que tem aí. Que o inimigo também usa escritores, né? Usa muitos escritores para tentar te tirar do caminho. Se você vai num caminho, se o seu trem vai para Brasília, se você pegar um outro trem, você não vai chegar em Brasília. Você tem que seguir para o teu caminho. Eliseu ora e pede a Deus que proteja ele e seu servo. E o Senhor abre os olhos do servo para ver o exército celestial de ano. Os anjos são descritos como cavalos e carro de fogo, segundo a Reis 6:7, simbolizando a proteção e a força divina. Depois de proteger os seus, Eliseu ora novamente e os soldados sírios são feridos com cegueira. Gente, tem uma coisa que não sei se vocês vão levar em consideração que eu vou falar. Nunca entregue o teu maior inimigo para Deus. Nunca entregue. Você sempre tem que perdoar o seu inimigo. Se você tiver um momento de raiva, de fúria, não entregue seu inimigo para Deus. Nunca. Porque depois pode acontecer alguma coisa e você pode se arrepender. Eles são levados e conduzidos a Samaria, onde Eliseu aconselha o rei de Israel a não matar, mas sim tratá-los bem e enviá-los de volta à Síria, pois Eliseu era um homem de Deus e não poderia ficar com sangue em sua mão, nas suas mãos e na sua consciência. Outra coisa que nós devemos tomar cuidado é se você está passando por alguma dificuldade e de repente aparece alguém para ajudar, que vai causar dolo naquela outra pessoa, dolo naquele processo, dolo na situação. Não se deixe iludir, porque aquilo vai ficar nas suas costas. Seja profissional, faça o seu trabalho. Aqueles nossos irmãos aqui que são da área jurídica, mas nunca aceite ajuda, escusa. Deus não se agrada disso. O que tem que ser, vai acontecer. Se você é servo de Deus, se você merece a vitória, se aquele seu cliente merece ter a vitória vai chegar, mas dentro da lei, dentro do contexto. Por que eu falo isso? Aquela questão do nada a ver também pega muito crente. Não tem nada a ver. Nada a ver do diabo, tá? Não tem nada a ver. Nada a ver do diabo. Não entre nessa do nada a ver. Seja servo fiel e siga o que está escrito dentro da lei, nos mandamentos. Esse relato mostra a soberania de Deus sobre os eventos históricos e a importância da fé e da confiança em Deus em meio a situações difíceis, que sirva para os nossos dias atuais e até o momento chamado para a nossa morada celestial. Eu espero que a minha demore muito, né? Eu quero você avô mais uma vez, Renan deve ter filho, eu quero ver minhas netinhas grandes, casarem, né? Então, espero que demore, mas o Senhor que sabe, né?
O relato de Eliseu, que é a confiança em Deus, e o seu servo nos lembra da importância de confiar em Deus em meio a situações difíceis. Quando enfrentamos desafios, podemos orar e pedir a Deus que nos dê a perspectiva certa e a proteção necessária. Vê que a base de tudo é a cegueira e a oração. Acreditamos sempre no poder de Deus, mas é acreditar de verdade. O servo de Deus, Eliseu, não viu o que estava acontecendo no reino espiritual, mas quando Deus abriu os seus olhos, ele viu a realidade. Isso nos lembra a importância de buscar a visão espiritual, de não nos deixar levar pelo que vemos com os olhos naturais. Gente, nós temos que ter visão espiritual. A resposta de Eliseu com relação ao perdão, ao tratar os soldados sírios com bondade e misericórdia, é um exemplo de como devemos tratar os nossos inimigos. Isso nos lembra a importância de perdoar e de mostrar misericórdia aos outros, mesmo quando eles não a merecem. Você já perdoou o seu irmão, o seu chefe que te perturba, o seu vizinho que faz barulho com música alta? Tem que perdoar. A base de tudo é perdão. Teu chefe te maltrata, teu vizinho. É que o pastor sempre fala aqui, nós temos que perdoar o nosso irmão. Não tem essa, o crente, não vou com a cara daquele irmão, está por fora. Isso não existe. Nós temos que abraçar todos que chegam, porque todos nós somos irmãos em Cristo. Nós somos filhos do mesmo Pai. No mundo todo, só estamos em locais diferentes. A minha casa pertence a vocês, de vocês pertence a mim, que ninguém aqui tem casa. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. Eu oro com a minha esposa de manhã, eu agradeço. A casa que nós ocupamos que está emprestada, foi o Senhor que deu. O meu veículo de transporte foi o Senhor que deu, é emprestado. Eu sempre agradeço. Tudo que nós temos é passageiro. Nós somos peregrinos nessa terra. Um belo dia vai chegar que o Senhor Jesus vai puxar a senha e nós vamos subir. Ou como diz o nosso pastor, vai descer. Que ninguém engana Deus. A pessoa tem que se converter de verdade. Não adianta ir para a igreja e não ser convertido mesmo, tá bom? A soberania de Deus é o relato que mostra sobre os eventos históricos e a capacidade de proteger e salvar seus servos. A presença dos anjos e a visão do servo de Eliseu nos lembra a existência de um reino espiritual que está além do que vemos com os olhos naturais. Podia projetar Efésios 6.2, por favor? Está aqui na ponta da língua, vamos projetar. Toda reflexão eu sempre costumo colocar isso. Efésios 6.12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa guerra não é contra o sangue e contra a carne. A nossa guerra é contra o inimigo mesmo que vagueia por aí. Então, a leitura é muito importante. A Bíblia, ela tem chaves. Já notou que a Bíblia tem chaves de pregação? A Bíblia não é um labirinto, mas você tem que ler com atenção. Essa é uma das chaves. O Papai do Céu fala assim, o Senhor fala assim: ei, a guerra de vocês não é contra o sangue, nem é contra a carne, é contra o inimigo mesmo. E ela diz outra coisa: a letra mata e o espírito vivifica. Tem que ser as duas coisas juntas. Tem que ser o pastor Roberto, que é um teólogo, pastor, conhecedor da palavra, mas vem para aqui orar. Ele ora, sabe, em nome de Jesus. Ele profetiza, ele faz ato profético, ele está embasado na palavra de Deus. Ele só não lê, ele está cheio do Espírito Santo. Ele falou sim com a presença do Espírito Santo. Também sinto aqui. Então, gente, dobrem os joelhos, orem, que a nossa solução sempre será a oração. É por isso que a palavra revela e nos diz: vestir toda a armadura de Deus, Efésios 6, 13 e 18, porque a batalha é espiritual. Se não fosse bater isso, por que Deus deixou isso escrito na Bíblia?
Sabe que tem muitos aí que passam disso. Não, estou bem. Tenho um conhecimento teológico, eu conheço a Bíblia de alfa a Zulu, ou seja, conheço a Bíblia de A a Z. E aí, falta o Espírito. Você tem que estar cheio do Espírito. A intervenção divina mostra que Deus intervém na história e na vida das pessoas, protegendo e salvando o seu servo. E você já permitiu de verdade que Deus intervenha em sua vida? Já permitiu? Que às vezes Deus te mostra um caminho e tu quer seguir outro. Todas as vezes que eu teimei com a ordenança divina, um comando do Senhor através do Espírito Santo, eu me dei mal. Botem a outra imagem. Isso, a nossa igreja. Eu falei, se o pastor estivesse aqui, se a igreja estivesse cercada, o que queria pedir? Gente, vamos dobrar os joelhos, que nem ele faz na virada do ano. Quem puder dobrar, vai dobrar. Vamos orar, porque a oração é a luz. A luz espanta as trevas. Aí, os sanguinários foram embora, porque a igreja orou, a igreja clamou, a igreja não fugiu, a igreja não se escondeu, a igreja confiou no Senhor Jesus. Se você pegar e entrar numa garagem escura, qualquer lugar numa escuridão com a lanterna, o que vai acontecer? Tudo vai clarear, se tiver um morcego lá exposto, né? Mas quanto que o morcego é o demônio? Ele foge. A luz é a luz do Espírito Santo. E assim é na nossa vida. Qual é a minha visão do reino espiritual? Vocês estão cientes da presença de Deus e do Espírito Santo ao nosso redor? Como eu respondo aos meus inimigos? Estou disposto a perdoar, mostrar misericórdia? Qual é a minha confiança em Deus em meio a situações difíceis? Estou confiante que Ele me protegerá? A confiança, a falta de trabalho, como eu falei aqui no início, um filho que está preso ao vício do jogo, esse jogo de bet, de tudo, olha, isso aí é um demônio. Eu conheço pessoas que perderam tudo nesse jogo, o vício da droga. Se você confia em Deus, eu, com autoridade, não a minha, que todos têm aqui diante da Bíblia, Deus deixou para você uma outorga aqui, uma procuração. Você falar em nome dele, você vai falar em nome de Deus. O que o Senhor falou? Ide em meu nome, pregar em meu nome, sempre em nome de Jesus. Você tem uma outorga aqui para falar do nome dele. Então dobre o seu joelho, que a graça, a resposta de Deus irá vir em nome de Jesus. A diferença, agora eu vou falar aqui, vou citar aqui, né? A diferença entre um sonhador e um visionário é o que o sonhador tem os olhos fechados e o visionário tem os olhos abertos. Dr. Martin Luther King. Quem segue nosso pastor é Martin Luther King, Dr. Billy Graham, quem segue ele. Sonhar é bom, mas ter visão e enxergar com olhos abertos espiritual é na prática o que o visionário vê. O propósito de Deus enxerga além da circunstância e age. É igual a visão de águia. Não basta fechar os olhos e sonhar. Tem que abrir os olhos do coração para ver o que Deus está mostrando e dar o primeiro passo. Então, gente, creiam assim, cegamente no poder da oração. Creiam que a palavra de Deus, o que Deus falou? Se você tiver fé, os montes vão se mexer. O ato profético está no Novo Testamento. O Senhor Jesus fez diversos atos proféticos. Ele profético. Ele pegou a lama, cuspiu, colocou nos olhos do céu e o servo enxergou. São um ato profético. Nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé que você está fazendo uma grande viagem, que nem eu fiz com a Simone, e eu escutar a voz do Senhor avisando que o carro ia quebrar. E eu, assim, humilde servo, pedi: Senhor, o Senhor pode quebrar esse carro quando faltar só 400 quilômetros? Diante de Deus, eu quero sair daqui e não viver. Por que eu falei isso? Que a franquia do reboque era só 400 quilômetros. O carro começou a dar pane com 370. Mas Deus trouxe até em casa, quebrou dentro da garagem. Coisas mínimas. Deus, Ele trabalha no grande, na tua grande demanda, mas também trabalha no pequeno. Pastor cansa de falar: Abba, Pai, Paizinho, me ajuda, Senhor. Deus escuta todos nós. Então vamos ter fé, vamos orar,
e crer nas misericórdias do Senhor. Vamos ter ódio espiritual, assim como o profeta orou e pediu que o seu servo teve. E o servo viu, creu, e aquela situação acabou. Agora eu vou chamar a minha amada esposa Simone Joaquim. Ela vai fazer aqui um louvor. E quem tiver alguma coisa para pedir ao Senhor, num ato de fé, assim que a Simone estiver louvando, pode ficar de pé. Eleve qualquer tipo de situação, seja ela pequena ou seja grande. Eleve o pensamento ao Senhor Jesus num ato profético. E com certeza, sabia, como emissário do Senhor, é lógico que Deus, o Senhor Jesus, não é David Copperfield. Ele não é mágico, ele não faz ilusão. Quando você acordar, quando o tempo passar, tudo será resolvido, com certeza. João 10, 27, 28 diz para nós: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Se tem algo que ainda impeça você de ouvir a palavra ou a voz de Deus, peça a Ele agora que tire, para que você possa escutar aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Faz tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Aumenta o retorno comigo. Tua voz, Senhor, faz surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade, ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz a luz na escuridão. E eu preciso calar todas as vozes atuar, silenciar todas as vozes nos atuar.
apostólica e o Deilton finalizaria. Passamos à declaração final. Ó Senhor dos Exércitos, bem-aventurado aquele que te confia, salve e livrar todos. Irmão Joaquim, que Deus continue te abençoando, usando a sua voz, Deus continue falando para ele. Em nome de Jesus. Oremos, igreja. Senhor, obrigado a Deus pela tua palavra ministrada nessa noite. Despede-nos a Deus da tua santa paz, a tua proteção, ó Deus, nos livrando dos males da noite, ó Deus, nos guardando na volta aos nossos lares, nos abençoando, ó Deus, e quando chegar aos nossos lares, que possamos encontrar, ó Deus, a tua paz, a tua santa paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Santo Espírito de Deus e a graça de Jesus Cristo estejam sobre a sua igreja e sobre toda a igreja de Deus espalhada pelo resto do mundo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe. E falamos no final dos nossos cultos.